Paz do Senhor, queridos. Hoje é domingo, né? 31 de maio, tá acabando o mês de maio. Terminando já quase no meio do ano, né? O tempo está correndo e como está correndo também a providência de Deus em nome de Jesus, né? Jesus está chegando com resposta, né? A gente tem se quietado e, meu Deus, por que isso está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? Significa isso? É tantas perguntas, a gente quer saber as razões de tanta coisa, mas eu quero falar sobre a razão do que importa de verdade. Qual a razão dos desígnios de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida? A gente quer a razão sobre a pandemia da Terra, mas o fato é que eu e você estamos vivos e o importante para Deus é eu, você, a minha família, a tua igreja, a igreja viva do Senhor. Então, queridos, nesse domingo, né, 31 de maio, eu trago uma palavra de esperança, de fé, de renovo, que você compreenda que há um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, e esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Mas vamos ler depois Timóteo. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Digo o propósito daquele que faz todas as coisas. Se existe uma razão na nossa vida, é porque Deus tem um propósito, porque Ele é quem faz todas as coisas. Deus faz a cura, Deus faz saúde, Ele é a vida, Ele é a solução. Porque Ele faz todas as coisas. A palavra de Deus, né? Daquele que faz segundo o conselho da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Não é boa, perfeita, agradável? Deus tem um propósito para a minha vida. Ele quem faz todas as coisas tem poder para mudar tudo para que esse propósito se cumpra. O que é que faz retardar o propósito de Deus? A gente desalinha no meio do caminho, a gente se insurge, fica beixudinho, bicudinho, fica pretencioso, vaidoso, orgulhoso, ganancioso, muito usoso da vida e começa a achar que não precisa de Deus. Aí Deus dá uma freada na terra e diz: ei, você precisa escutar a razão de você estar vivo. Eu guardei você vivo porque eu tenho um propósito para a sua vida. Senão você não estava para morrer agora, não é coronavírus não, é naquela batida, naquela cachaça, é naquela maconha, é naquele namoro, naquela traição, é naquela isso, naquele acidente de carro. Deus guardou. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Quando Ele diz predestinado aqui, não é para salvação, não é isso. Essa predestinação aqui são as bênçãos que o Senhor determinou para a minha vida e para a tua vida, ao nosso respeito, e Ele fez isso lá no ventre da nossa mãe. Tá certo? Então, o propósito é Efésios, né? O conceito da vontade de Deus. A boa vontade de Deus, né? Desde quando Ele nos criou, como hoje é domingo, e é dia de pregarmos o Evangelho, o poder do Evangelho. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito específico. E talvez, pronto, hoje eu faço parte do grupo de risco. O Kit e asmático. Jesus. O Kit e asmático. Alergia e tal. Aí eu vou botar a culpa em Deus. Eu devia botar a culpa nos cigarros que eu fumava de noite, já disse isso aqui, né? Achava bom. Aí hoje eu tô ali com os cachimbinhos daquelas bombinhas, né? Que é para usar. E que se queixou. Então, era para mim chegar aos muitos dias que Deus tem reservado para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus, com muita saúde, um pulmão poderoso. Eu sempre tive muita força no pulmão, sempre consegui cantar muito alto. Eu toco flauta transversal, então eu sempre tive muita força no pulmão. Então era para ser uma voz, um poder no pulmão maior do mundo, mas foi o que eu fui fazer. Eu tenho um carro que ele tem, a marca do meu carro tem 5 anos de garantia, para você, antes de você começar a imaginar qualquer coisa, já faz 10 anos que a garantia venceu. Então tem uma ideia mais ou menos do meu carro, pelo menos tem. Mas se um carro da marca do meu, naquela marca japonesa, se
se ele tem 5 anos de garantia de fato, mas se você pegar ele, aí botar no pedregal e poeira e lama e tome pé, e tome tração, e tome arrepiar, em 2 meses ele está parado, quebrado lá e com grande probabilidade de PT. Por quê? Porque você andou pela estrada mal. A garantia era para 5 anos. O plano, a razão, ele foi projetado para aquilo. Mas o meio que eu andei com o carro desgastou de tal maneira que vai precisar de um reparo. E Deus, ele é o nosso conserto, né? Ele é a restauração. Receba a restauração nessa noite. Eu e você andamos por muito caminho. Na verdade, não é para mim estar vivo, mas estou vivo com um propósito, você também. Deus tem um propósito, tem uma razão para a minha vida, para a tua vida, né? Como também, da mesma forma, se a pessoa persiste, está aqui o caminho, filho, eis que põe vida e morte diante de ti. Presta atenção, vida e morte. Está prestando atenção? Vida e morte. Esse é morte e esse é vida. Está vendo? Aqui a direita é vida, aqui a esquerda é morte. A esquerda é morte, a direita é vida. Esquerda é morte, direita é vida. Escolhe, pois, a vida. Aí se o cara tem uma vida inteira de ficar escolhendo a morte, se vinha a morrer, foi culpa de Deus? Frustrou os planos de Deus? Mas, pastor, tem como? Claro que tem. Ele é ressurreição, ele é restauração, ele é misericórdia. Nasceu o sol de manhã, tá uma página nova aberta para você pedir, Senhor, reescreve minha história. Pô, não, tá, né? Deus reescreve. Eu quero que você abra, por favor, Romanos, capítulo 9, versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que o chamam. O propósito de Deus não depende do que Deus tem reservado, as bênçãos que Deus tem reservado para a minha vida, para a tua vida, as maravilhas que Deus escreveu a meu respeito, a teu respeito, independente do bem ou mal que eu e você tenhamos feito, vão se cumprir. E não é para mim me vangloriar, não é pelas obras, diz a palavra de Deus, mas por aquele que o chama, por causa do amor de Deus. Deus é amor, né? Romanos 9, 11. Também, 2 Timóteo, que eu tinha lido naquela hora, 1,9, diz assim, ó, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Vocação de ser abençoado, vocação de ser feliz, vocação de ser servo, vocação de ser cheio do Espírito, vocação de ser cheio de luz, um vaso de bênção, uma boca abençoada, um lar de paz, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Então, quando eu li o texto, sempre eu achava, não, foi no ventre da minha mãe e o propósito de Deus estabelecido antes da terra ser criada. Deus escreveu um propósito ao seu respeito. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Honra, glória, majestade ao nome do Senhor. Pode dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje é domingo. Antes dele fazer os céus, ele construiu tudo isso. Não sou eu que estou dizendo que é que não foi, pastor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Antes de todas essas coisas, Deus escreveu coisas lindas, de propósito dele para mim. Então, mas aí meu casamento não foi bem, ou alguma coisa não foi bem, foi porque mudamos a rota do propósito de Deus. Porque a bênção de Deus não acrescenta dores. E quando é que vai ser bem? Vai ser bem a partir do momento que você diz, Senhor, eu estou debaixo do teu propósito, a tua vontade vai ser. Não é pelo meu nariz, não é pelo que eu acho. Tem gente que quer tudo inatório, a gente tem visto isso em todas as áreas. Né? Eu trabalhei 36 anos no serviço público, mas em muitas áreas a gente vê aí gente querendo as coisas na tora mesmo, assim, e não vai ter que ser não é pela força, não é pela violência, não é pela capacidade intelectual, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? João capítulo 6, versículo 38, né? Sobre isso
sobre a minha vontade, os meus propósitos, coloca o nosso propósito, depois diz que é de Deus e bota a culpa em Deus, se não der certo. João capítulo 6, versículo 38, diz assim a palavra de Deus. Já está marcado aqui. Eu tinha esquecido que eu tinha marcado. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aonde que somos melhor que Jesus? Aonde que somos melhor que a sandália de Jesus? Aonde somos melhor? Porque ele morreu por mim e por você. Mesmo ele é Deus, Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele deu a vida e ele disse, olha, eu vim para cá não para fazer a minha vontade, para fazer a vontade do Pai. Por amor a você, querido. Por amor a mim. Não para fazer. Então a nossa vontade não pode sobrepor a vontade de Deus, né? Suplantar a vontade de Deus. João 6,38, né? Eu desci para fazer a vontade, desci da onde? Do céu. No lugar de glória, no lugar de majestade, né? Deus deu essa freada na terra, nessa pandemia, para darmos uma oportunidade de nos realinharmos com o propósito dele. Entrar em sintonia com o propósito de Deus, né? Eu tenho que refazer, eu preguei recentemente, Jeremias, né? Buscar o caminho antigo, refazermos, né? Nos reaproximarmos de Jesus, reaproximarmos do propósito daquele que nos criou e que antes de criar a terra designou coisas maravilhosas a nosso respeito, a meu e ao teu respeito, né? Um Deus que é eterno. Ele fez uma promessa que é eterna, entendeu? Por isso que quem está em Cristo não morre, passa da vida para a vida. Uma promessa que transcende a eternidade, né? Quando a gente não... O fato de não conhecermos com profundidade o Espírito Santo de Deus, não conhecermos a Jesus ou fazermos pouco caso de Jesus, o propósito designado e estabelecido para a nossa vida há de se cumprir. O Saulo andava com uma tropa de soldados, né? Para perseguir, matar os judeus, etc. Não sei se matar, mas eu sei que afligia os cristãos, judeus, cristãos. E quem é que podia chegar perto de Paulo? Tinha muitos guardas. Ele era uma grande autoridade. Quem ia aconselhar Paulo? Ele era doutor da lei. Quem ia... Nada. Paulo era dentro de uma redoma. Mas tinha um propósito de Deus para a vida dele. Tem um propósito de Deus para a minha vida. Tem um propósito de Deus para a tua vida. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Tem um propósito de Deus para a minha e para a tua vida. E às vezes a gente não sabe. Quando ele cai do animal e fica atarantado, escurece a vista, ele diz, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus. Olha quem está falando com você nessa noite. A palavra de Deus aberta. Eu sou Jesus. Você se distanciando do meu propósito, você está me perseguindo. Por que você está fazendo isso? Por que você está fugindo do propósito que eu tenho reservado para a sua vida? Porque não tem como fugir. Querendo Deus, quem impedirá, né? O propósito de Deus. Quem é Jesus? Sou eu, Jesus. Atos capítulo 9. Mas em Atos 26, nesse texto de Atos, ele é mais curto. Mas eu fui revirando aqui na palavra de Deus. Em Atos 26 ele explica melhor o propósito. Quando ele desceu do animal, aí ele explica, em 9 ele diz, quem é tal, seu Jesus e tal. Aí 26 ele conta novamente a história, só que agora ele entra em alguns detalhes. Capítulo Atos 26, 16, 17, 18. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro. Olha o propósito de Deus designado para a tua vida. Se levante, se erga. Mas está muitos dias, vem a depressão, vem o cansaço, tem um temor, tem isso. Se erga, porque Deus tem um propósito na tua vida, vai se cumprir. Deus tem um propósito na minha vida, vai se cumprir na minha vida, na tua vida, na nossa família, na nossa igreja. Deus tem um propósito e vai se cumprir. Se erga, se levante, porque por isso que eu te apareci, por isso para te pôr por ministro e testemunho tantas coisas
que tem visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Lembra aí o que é que Deus tem feito você ver, quão grandes coisas Deus tem feito na minha vida e na tua vida, livrando-te desse povo. Quantos livramentos, querido, minha filha, meu irmão, minha irmã, quantos livramentos Deus não tem nos dado? Quantos livramentos o Senhor não tem nos dado? Para lhe abrir os olhos e das trevas os converterem à luz e do poder de Satanás ao poder de Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha que coisa maravilhosa. Fomos levantados para um propósito específico de Deus. Se fosse para estar caída, estava caído, estava prostrado, estava debaixo de 7 palmos. Não está. Por que não está? Porque Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Vai se cumprir em nome de Jesus. Isso que você pensou, vai se cumprir. Bênçãos. É o Espírito Santo, né, aviva no coração da tua serva, do teu servo, Senhor, a lembrança, que ele lembre da promessa. Receba aí, meu amado, restauração da promessa, renovo, restauração de dons. Lembra do propósito, não acabou, a pandemia está aí na terra, foi uma parada que Deus deu para você ver. Eu tenho que me lembrar do propósito, tenho que ver para que é que eu fui chamado. Se não teríamos sido o número 1 dessa lista, e não vamos constar nessa lista, vamos estar na lista que eu e você estamos, na lista dos salvos, resgatados do Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso, glória a Deus. Né? Estamos o nosso nome no livro, que livro da morte? É no livro da emissora Rede Lixo de televisão? Não, o seu nome está no livro da vida. Vida, receba a vida nessa noite em nome de Jesus, receba a cura de toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo, a presença de Jesus te cure nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias, né? A pregação ela só é revestida de poder se ela vier cheia da presença do Espírito Santo de Deus, que você receba a presença do Espírito Santo de Deus no seu lar nessa noite, em nome de Jesus, né? Refletindo aí essas estrelas, né? As estrelas da mídia, e você vê alguma vez essas pessoas falando que estão felizes. Eles têm os melhores carros, eles têm as melhores mansões, os mais bonitos procurando as mais bonitas procurando os mais bonitos, são felizes porque eles não entendem o propósito de Deus para a sua vida e tenta substituir as grandezas das ricas bênçãos de Deus com coisas da sua compreensão natural, daquilo que ele acha que vai trazer felicidade. Sabe como é que quando você vê aquela irmãzinha no ônibus, aquele irmãozinho no trem, aquela pessoa na parada, no terminal, evangelizando, aquela pessoa que vai passando e você tem aquela vontade. Quantas vezes eu venho pastor, né? Algumas vezes eu fiz isso, não vem cá, olha aqui na minha cabeça, olha aqui, você olha assim, a pessoa cheia da felicidade de Deus, rico, muito mais rico do que essa que tem 4 helicópteros, outro no dedo, porque não tem paz, não tem um Deus a quem clamar. E essa pessoa, meu querido, cheia do Espírito Santo de Deus, se uma pessoa estiver morta e ele estiver debaixo da vontade de Deus e for da vontade de Deus, ele vai dizer, um morto se levanta, e a pessoa se levanta. Ele vai dizer a uma pessoa enferma, seja curada em nome de Jesus. E essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Receba cura nessa noite em nome de Jesus. Então, o que é que esse rico tem? Tem tudo. O jovem rico, ele tinha tudo. Achava que tinha tudo. Aí foi o que Jesus disse, falta uma coisa que falta. Abra mão da tua compreensão e comece a aceitar o que Deus tem designado para a minha vida e para a tua vida. Todo patriarca, houve um tempo, não tem as lutas, e lutou e lá vai. Por quê? Porque estava no período da desobediência. Na hora que ele realinhou com o propósito de Deus, Jacó, o vale de Jaboque, Abraão, Isaac,
realinhou com a vontade de Deus, pensa um plano. Obediência, confiar. Então, aonde eu preguei essa semana, né, a respeito de João Batista, foi colocado no deserto. Tu pensa numa igreja próspera, né? No deserto, eu digo deserto. E a igreja próspera demais. O próprio Jesus foi assistir tudo lá. Ô glória. Né? Então os patriarcas, eles se alinhavam ao propósito de Deus, né? E prosperavam, recebendo prosperidade de Deus nessa noite. E assim, eu creio que eu tenho um propósito, eu creio em tudo que eu estou entendendo, que não foi da agora, tudo traçou um plano para a minha vida, e esse plano vai se cumprir. A não aceitação do que Deus está... Você tem a unção de Jonas na sua vida? Estamos falando aqui de Paulo, mas aí você tem a unção de Jonas. Jonas não aceitava o propósito de Deus para a sua vida, né? Você veja, Paulo, tem a história do navio de Paulo, né, em Atos 23:11, e a história do navio de Jonas. A tempestade veio na vida de Jonas para aproximar ele do propósito de Deus. Olha só. A tempestade apareceu, ele pegou um navio lá de Tarsis para fugir do propósito de Deus. E a tempestade foi para dizer, venha cá para dentro do propósito. Paulo teve uma tempestade que não o separou do propósito de Deus. Foi firme, né? Paulo firmado como eu e você, esperando ser em Cristo Jesus, perseverando no propósito de Deus. E sendo assim, não somos engolidos no caminho. Entendeu? Seja firme no propósito, essa doença não vai te engolir, essa doença não vai me engolir, não vai engolir minha casa, minha família, meu lar, minha empresa. A crise não vai nos engolir, porque estamos debaixo da promessa, no centro do propósito, da vontade de Deus. Né? Jonas ficou pelo caminho. Nós não vamos ficar, então tira o temor do seu coração, nós não vamos ficar pelo caminho, entendeu? Ficaremos lá. Essa semana, no primeiro dia, preguei a respeito do barco de Jesus andando lá, né? O navio que Jonas estava, para se salvar, teve que jogar Jonas dentro do mar. O navio que Paulo estava, para se salvar, Paulo teve que ficar dentro do navio. Olha aí, chama o propósito de Deus para a sua vida e o teu lar não vai afundar, querido. Agora, porque minha casa, querido, dá uma analisada na tua vida, vê se você está debaixo do propósito de Deus, se realinhe com a vontade de Deus, erga teu altar, restaura o teu altar, se reconcilie com Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Amém? Hoje é domingo, 31 de maio. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, né? Algumas coisas não existem ainda na nossa vida porque a gente não coloca a nossa vida nas mãos daquele texto que a gente leu, do Deus que faz todas as coisas. Então, uma mão melhor do que a minha vida e a tua vida está, do que na mão de Deus. Recebendo os desígnios de Deus, tudo é dele, tudo é para ele, né? Apocalipse, né? Tudo foi feito e criado por ele. Apocalipse capítulo 4. Do texto que no céu glorificavam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, os 24 anciões tiravam a coroa e adoravam o que vive para todo sempre, lançando suas coroas diante da glória. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Porque tu criaste todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. Deus que cria em Cristo Jesus todas as coisas. E por tua vontade são
e foram criados. Então algumas coisas não aconteceram ainda de bom na nossa vida porque a gente não está no centro da vontade de Deus. Apocalipse capítulo 4, nós lemos, né, agora. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, nós na presença de Deus, em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, glórias, honra, majestade em nome do Senhor. Apocalipse 19, 16, diz assim a palavra de Deus: e na veste e na coxa tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Existe rei na terra, rei do condado, rei do Mônaco, rei da Inglaterra, rei da Espanha, rei... E o céu também tem um tipo de rei. Tem os animais, eu não sei como é que explicar, não sei como é que explicar Apocalipse, aquele que escreveu não nos explicou, e eu não tenho capacidade espiritual para discernir. Mas os animais glorificavam, o céu glorificava, os anjos, os querubins, e na coxa do Senhor estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então os anciãos vão e tiram as suas coroas e adoram ao Senhor, porque Ele é digno. Jesus é digno de confiança na sua vida, Ele recebe o propósito dele na sua vida, não é de morte, é de vida. Ele é a ressurreição e é vida. O propósito de Deus na sua vida é de vida. E que qualidade de vida? Segundo a palavra de Deus, é vida em abundância. Vida em qualidade, né? Abundância do Senhor. Vou finalizar com esse texto de Neemias 6. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor, Deus. Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há. E tu os guardas em vida a todos. Deu para entender o propósito de Deus com a tua vida? Fez o céu do céu, a terra, os animais, tudo que há, e Ele guarda em vida. O propósito de Deus é que temos vida abundante, vida cheia do Espírito Santo, vida em harmonia, vida em paz dentro de casa, vida sem vício, vida com provisão, vida com saúde, para que haja vida a todos. Não é de igreja ABC, que haja vida a todos. E o exército dos céus te adora. Neemias capítulo 9, versículo 6. Como os 24 anciões, como o exército dos céus, como eu, como você, que possamos dizer, Senhor, eu creio que Tu tens um propósito para a minha vida. O Teu propósito inclui cura, o Teu propósito inclui saúde, inclui a Tua provisão, inclui restauração de casamento, inclui emprego novamente. O Teu propósito inclui, acima de tudo, comunhão contigo, restauração do ministério. O Teu propósito inclui coisas impossíveis e maravilhosas que só o Senhor pode fazer. Amém, querido? Estamos orando nesse domingo, pedindo a Deus que nos dê uma semana abençoada, que essa seja a semana que seja anunciada, que Jesus chegou com cura na terra e que estamos livres novamente, porque somos... A palavra diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, seremos livres. Estamos livres no nosso lar, mas muito em breve estaremos livres no nosso cotidiano, na igreja, nos nossos afazeres, porque Deus é grande para fazer todas as coisas. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra pregada, Senhor, pela ministração da Tua palavra, te agradecendo pelo Teu propósito em nossas vidas. Pai, ministra paz, saúde, ânimo, vigor, alegria, paz, ó Deus, força, unidade, união, harmonia, Senhor, produtividade, Senhor, que as Tuas ricas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre os nossos lares, sobre nossas famílias, sobre as pessoas a quem amamos, as que estão perto, as que estão longe, esse Teu filho, filha, que está nos ouvindo e vendo nessa noite, ó Pai, ouvindo da Tua palavra. Deus abençoa com toda sorte de bênção, dá-nos uma noite abençoada, repreende todo medo, todo pânico, toda ansiedade, todo temor. Ó Deus, que a Tua provisão, meu Pai, eu não sei, meu Senhor, e muitos dos que nos escutam estão com receios por questão de saúde, receios por questão financeira, mas Tu é Deus de provisão em todas as coisas.
Que seja a tua provisão nessa semana, que não falte nada na vida desse teu filho, da tua filha, sobre a minha vida, o meu lar, nossas famílias, Pai. Seja a tua bênção, a tua provisão. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é assim que nós te oramos e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diz amém. Eu creio, digo amém. Curvemos a cabeça, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo esse povo aqui em toda a terra, hoje e para todo sempre. Você que crê, diz amém. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Que Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.